Nesse vídeo eu vou te contar alguns segredos que engenheiros ou arquitetos ou até trabalhadores de obra, mestres de obras aí, não querem que você saiba. Fica até o final para você saber qual que são esses segredos. Bom, você já se perguntou como que o engenheiro chega no dimensionamento de uma viga? Ou até mesmo como que o engenheiro ou arquiteto sabe se vai ter pressão de água no chuveiro? Ou até mesmo qual é o valor estimado mais ou menos de uma obra? Eu queria saber essas perguntas. Bom, esse vídeo eu separei aqui alguns números mágicos aqui que pode ajudar você a pré-dimensionar algumas coisas. Bom, nada do que eu falar nesse vídeo eu tirei da minha cabeça. Eu tirei algumas informações desse livro aqui, Concreto Armado, Eu Te Amo, volume 2. Então aqui tem uns números mágicos bem interessantes. E alguns eu tirei de outros livros que eu não tenho aqui agora para mostrar, mas que ajuda bastante na hora de você pré-dimensionar. Olha, eu estou falando pré-dimensionar. Também nada que eu estou falando aqui dispensa a contratação de um arquiteto, de um engenheiro. A gente vai fazer um pré-dimensionamento aqui, mas pode ser que no seu caso ali seja diferente, tá? Mas aqui é uma via de regra, assim, na maioria das vezes vai dar certo. Então vamos começar pelo dimensionamento de viga. Como que a gente faz uma estimativa? Isso é uma estimativa de altura da viga. Para você dimensionar uma viga, existem muitas incógnitas. Como assim incógnitas? Várias variáveis, que por exemplo, pode ser o tamanho do vão, a carga que vai ter ali. Então, muita coisa tem que ser levada em consideração. Mas para você começar com uma ideia de altura mais ou menos, de uma altura de viga, a gente usa 10% do vão. Então, vamos supor que você tem um vão de 4 metros. A sua viga, no mínimo, ela tem que começar com 40 centímetros, que seria os 10% desse vão. Isso é uma estimativa. Claro que se você tiver uma viga em balanço, você tiver uma carga excessiva, você não vai respeitar esse valor. Então, por isso que é sempre bom contratar um profissional para essa situação. Mas, via de regra, se for uma carga pequena, ou se for um vão não muito exagerado, essa regra geralmente dá certo, de usar a altura da viga de 10%. E se for para viga metálica? Aí seria a metade disso. Então, por exemplo, se você tem um vão de 5 metros, se fosse de concreto, seria 50 centímetros de altura. E se fosse de metálica, seria 25 centímetros de altura. Se você basear nesse parâmetro, você consegue até pré-dimensionar. Até para quem vai fazer o projeto arquitetônico também, é bom a pessoa ter uma noção disso. Mais ou menos, antes de calcular, a gente tem que supor, né, mais ou menos a espessura, a altura dessa viga. Então é um bom chute, seria começar por isso. Outro número mágico aqui seria de altura de caixa d'água. Geralmente, quando a caixa d'água está muito próximo do ponto de uso, do caminho crítico que a gente chama, o caminho crítico geralmente ele é o chuveiro. Geralmente ele é o chuveiro. Então, se sua caixa d'água estiver próximo ao chuveiro, o seu caminho crítico está próximo. Então, essa regra se aplica. E qual que seria essa regra? A medida da ponta da saída de água do seu chuveiro até a base da caixa d'água, se você respeitar 1,5 metro de altura, se essa diferença de altura for 1,5 metro, geralmente a pressão no chuveiro vai ser suficiente. Agora, se você tiver uma caixa d'água muito distante do ponto, o chuveiro está muito distante da caixa d'água, essa regra já não vai ser aplicada. Por isso a vantagem de colocar o barrilete sempre próximo dos pontos de chuveiro, para valer essa regra, tá? Se a sua caixa d'água estiver próxima ao chuveiro, geralmente em cima do banheiro, se a caixa d'água estiver em cima do banheiro, aí sim você pode usar essa regra, que vai dar certo. E aí você vai usar tubulações de 25 milímetros. E sobre custo? Quanto eu vou gastar na minha obra com supraestrutura e infraestrutura? Aqui no livro Concreto Armado, Eu Te Amo, volume 2, ele tem uns números mágicos que chegam bem próximo do que vai ser usado. No livro ele mostra como que você vai calcular o volume de concreto na sua superestrutura e na sua infraestrutura. Como vamos calcular o volume de concreto que eu vou usar nessa obra? Você vai usar um valor que é 0,23 metros. Então você vai pegar a metragem quadrada de sua construção e multiplicar por 0,23 metros. Vou usar até o exemplo que ele dá aqui no livro.
Se você pegar uma sua superestrutura, que seria pilar, viga, laje, se você tem uma construção de 150 metros quadrados de área construída e multiplicar por 0,23, você tem 34,5 metros cúbicos de concreto. Isso é uma estimativa. Então, esse valor, você pode usar ele para você até tirar um custo mais ou menos assim de quanto você vai gastar de metros cúbicos nessa obra. E para infraestrutura é 10%. Então você vai pegar 150 também de área construída, nesse exemplo que eu estou dando, e multiplicar por 0,10. E aí você teria 15 metros cúbicos de concreto. Somando os dois, você tem 49,5 metros cúbicos de concreto na sua obra. Esse valor é uma estimativa legal para você começar a fazer um levantamento de quanto de gastos você vai ter nessa obra. Lembrando que esses valores aqui é uma estimativa. Não dispensa você fazer o cronograma direitinho da obra, fazer levantamento e orçamento correto da obra. Porque com certeza não vai dar esse valor, mas é um bom número para você ter de base para fazer o orçamento. E aí ele também continua aqui, para quilos de aço para metro quadrado de concreto. Então, ele fala que na superestrutura você tem 100 quilos por metro cúbico de concreto para a superestrutura e para fundações 40 quilos por metro cúbico de fundação. Então vai 40 quilos por metro em fundação, mais ou menos, e 100 quilos por metro cúbico na superestrutura. E no próximo capítulo aqui ele também faz outro levantamento aqui, que seria de forma. Então metro quadrado de forma para cada metro cúbico de concreto. Também você vai pegar aqueles valores lá. Então para a superestrutura você tem 12 metros quadrados para cada metro cúbico de concreto que você tem. E para a infraestrutura 5,5 metros quadrados para cada metro cúbico de infraestrutura. Agora, estimativa de custo, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, os valores, a inflação muda muito. Então não dá para eu te falar valores corretos de, por exemplo, quanto que está custando o cimento hoje. Talvez na época que você está vendo o vídeo aí, pode estar um valor diferente do que está no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, de valores, você vai ter que realmente fazer um levantamento aí no mercado aí onde você está, ou a região também, porque isso também vai variar de acordo com a região que você estiver. Bom, você está gostando do vídeo? Se você está gostando do vídeo e não quer perder as próximas dicas do canal, desce aqui embaixo, se inscreva, porque eu vou postar sempre dicas bacanas, sem esconder nada. Tudo que eu estiver lendo, eu leio muitos livros, então tudo que eu ver por aí em livros que eu acho que pode agregar valor para você em relação à construção civil, engenharia civil ou arquitetura, eu vou trazer aqui para o canal. Então se você não tiver inscrito, você vai perder todo esse conteúdo. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Bom, outro pré-dimensionamento que a gente faz para projetos elétricos. Bom, é usual, mas também é aquela coisa, né, que lembrando que vai depender de projeto para projeto, mas geralmente uma casa pequena, uma casa Minha Casa Minha Vida, a gente vai utilizar fiação de 2,5 milímetros quadrados para a tomada e fiação de 1,5 para a iluminação. Então esse é um dimensionamento que acaba a gente adotando. E os disjuntores para iluminação a gente coloca 16 ampere e para a tomada 20 ampere. Esses valores também vai variar dependendo da quantidade de tomada que você vai colocar no circuito. Então é sempre bom você verificar se sua casa tá tendo um circuito suficiente. Geralmente a gente separa o que é o circuito da cozinha com o circuito do resto da casa para as tomadas. E assim você consegue ter esse dimensionamento. Claro que lembrando que não dispensa você contratar um profissional para fazer esse cálculo para você, porque isso aqui é um pré-dimensionamento. Se fugir muito disso, vamos supor, se você contratou um projeto elétrico e está fugindo muito disso, pergunta por quê. Porque às vezes realmente tem muita tomada na sua casa e aí sobrecarregou o circuito e aí precisa ter uma bitola maior de fiação. Outro pré-dimensionamento que a gente pode fazer quando a gente vai fazer uma casa é a parte de esgoto. Geralmente a gente vai sair com a tubulação do vaso sanitário de 100 milímetros. E geralmente essa tubulação de 100 milímetros é mais do que suficiente para coletar todo o esgoto da sua casa. Raras são as vezes que a gente precisa usar
uma tubulação de 150 milímetros. Mas aí, se for de 150 milímetros, a gente precisa... Aí a gente está falando de empreendimento muito grande, de um condomínio, aí sim seria uma tubulação de 150 ou 200 milímetros. Mas, por via de regra, uma casa simples, uma tubulação de 100 saindo do vaso seria a maior tubulação de esgoto que você teria na sua casa. Agora, além dos números mágicos, existe também os 10 piores erros em projeto arquitetônico também que você não quer cometer no seu projeto, né? Então, saia desse vídeo e já vai para o outro vídeo aqui do canal, onde eu separo aqui os 10 erros arquitetônicos que você pode estar cometendo aí nos seus projetos. E até a próxima. Tchau!